Olá pessoal, somos alunos do curso de Engenharia Elétrica da UFAM e vamos apresentar neste vídeo um projeto de sensor óptico. Sabemos que a disponibilidade de diversos tipos de sensores ópticos sensíveis e rápidos permite ao projetista de controles eletrônicos a elaboração de circuitos de grande eficiência. Algumas aplicações estão bem presentes no nosso cotidiano, como mouse óptico, portas eletrônicas, dispositivos de controle em máquinas industriais, automação predial, entre outros. Para este projeto, será apresentado um sensor que faz uso da capacitância parasita de um diodo, a fim de nos fornecer uma resposta rápida e eficiente do efeito da luz sobre a junção PN. A liberação de portadores de cargas depende exclusivamente de dois fatores: a temperatura e a luz incidente sobre a mesma. Diagrama do circuito sensor. Utilizamos o transistor de potência 2N3055 como diodo, fazendo apenas ligações da base ao emissor. Esta parcela do circuito representa a capacitância parasita do diodo em paralelo com uma fonte de corrente, que por sua vez representa a quantidade de portadores na junção PN. Esta corrente varia de acordo com a intensidade luminosa incidida sobre a junção. Ainda terá uma segunda fonte de corrente denominada corrente de escuro, que dependerá da temperatura da junção. Esta parte do circuito é a que fará o chaveamento da onda quadrada, que será colocada na base do transistor, e fará com que haja uma carga e descarga do capacitor no segundo estágio do nosso circuito. Já esta outra parcela serve para isolação de nossas medidas sobre a resistência R1. Podemos ver também o diagrama do circuito usado para a montagem. No LT-Spice, podemos ver o comportamento do sensor e observar dois aspectos importantes: o tempo de carga desta capacitância parasita no tempo de on, que é de 1 milissegundo, e o tempo de descarga no tempo de off, que é de 8 milissegundos. Observamos também que a velocidade de descargas desse capacitor dependerá da quantidade de luz incidida sobre a junção. Quanto maior for a incidência luminosa, mais rápido o capacitor se descarregará, fazendo a onda se aproximar da vertical. Quanto menor for a incidência luminosa, menor é o tempo de descarga, fazendo a onda se aproximar da horizontal. Circuito sensor montado. Temos aqui, saindo do Arduino, as alimentações para o sensor, tais quais a onda quadrada, 5 volts e o ground. Temos nosso elemento sensor aqui, bem como a nossa resistência de saída. Nas pontas de prova do osciloscópio, temos as saídas, tanto da onda quadrada quanto da descarga da capacitância parasita. No mesmo ponto em que se mede a descarga da capacitância parasita, se mede a tensão RMS, que será entendida mais adiante. Funcionamento do circuito sensor. O pulso quadrado é esse de amarelo aqui, é o pulso emitido pelo Arduino. E agora a gente está vendo aqui mais ou menos no voltímetro a tensão medida quando a gente está praticamente aqui no escuro, em torno de 1250 milivolts. É a nossa tensão agora no ambiente praticamente escuro. A gente agora vai botar a luz em cima da nossa junção PN e ver o que acontece com o gráfico. Então a gente pode ver que ele se torna praticamente aqui, ó, vertical, tá? E quando a gente vai tirando a luz devagar, tirando a luz bem devagar, a gente consegue ver que ele vai voltar à sua posição, tá bom? Original. Agora só para a gente medir a luz de novo, a tensão máxima quando a gente tem a luz, a tensão mais ou menos fica entre 1110 milivolts, mais ou menos. Tensão quando a luz está máxima, né? Sobre a luz incide sobre toda a junção. Então, pessoal, prosseguindo aqui na parte prática do nosso experimento, fizemos a seguinte operação: variamos a intensidade luminosa sobre a nossa junção PN e sobre o luxímetro e anotamos dois valores: tensão na saída sobre o resistor e a luminosidade medida aqui sobre a junção PN, e construímos o seguinte gráfico. Com este gráfico fica fácil ver o range de operação e a sensibilidade do circuito.
É importante salientar que tivemos evolução para os diferentes tipos de junções PN, como pode ser visto na mídia a seguir. Faixa dinâmica de operação. A partir da coleta de dados, montamos o gráfico tensão versus luminosidade. Observamos que, a partir de 184.500 lux, o sensor projetado entra na zona de saturação. Do gráfico anterior, fizemos dois outros gráficos, vistos aqui, onde se torna mais precisa a sensibilidade do sensor óptico. Dividimos então a sensibilidade em dois. Sensibilidade 1, que deu entre menos 0,6 microvolts por lux, e a sensibilidade 2, que deu menos 0,13 microvolts por lux. O sinal de menos indica que, à medida que a tensão aumenta, a intensidade luminosa abaixa, e vice-versa. Desafios encontrados. Devido aos problemas encontrados para expor a junção PN, substituímos os diodos iniciais pelo transistor já mencionado. Um outro empecilho foi a dificuldade de encontrar um ambiente totalmente escuro. Além disso, o fato de o CI estar em falta no mercado local e a existência de muitos ruídos também dificultaram o desenvolvimento do projeto. Relação custo-benefício. Primeiramente, buscamos nos mercados locais e nacionais os vários tipos de sensores ópticos comerciais. No flip-flop, o sensor óptico reflexivo TCR-T5000 está saindo a valor de R$ 1,90. No Mercado Livre, o sensor fotoelétrico óptico PNP está saindo a R$ 70. Alguns luxímetros comerciais. Luxímetro digital portátil está saindo a R$ 331,55. Luxímetro digital AK309 está saindo a R$ 137. Montamos três tabelas para analisar o custo-benefício. Na primeira tabela, temos sensores ópticos comerciais e seus valores. Na segunda e terceira tabela, temos os equipamentos e seus respectivos valores para a realização do projeto. O nosso sensor apresenta bom custo-benefício em relação a sensores ópticos fim de curso e luxímetros comerciais, e mau custo-benefício em relação aos sensores ópticos reflexivos. Sabemos que há uma grande variação de custo de sensores ópticos comerciais dependendo de suas utilidades.